Deus abençoe. Eu creio que mais uma vez Deus nos dará graça para ouvir a palavra e receber o que temos que receber dele. Tudo por graça, tudo misericórdia divina. Deus estendendo a sua mão e nos ajudando. Amém? Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor. Grande Deus, cada um que expressou certas palavras, expressou tarde demais, e outros, porque eram eleitos para a salvação do dia, puderam reconhecer sua voz, a pessoa a qual o Senhor estava usando para transmitir a palavra. Ajuda-nos mais uma vez, pois cada dia que vivemos desejamos fazer melhor sua vontade, chegar ao conhecimento desta luz gloriosa que o Senhor manifestou no entardecer. Fale conosco, perdoa-nos, ó Pai, limpa nossos olhos, nossos lábios, nosso coração, toda a nossa vida seja consagrada ao Senhor. Na expressão do salmista, nós devemos ter tudo entregue ao Senhor. E aqui está, Pai, nossa vida nas tuas mãos. Fale conosco, ajuda esta igreja naquilo que todos nós precisamos ser ajudados, que o Espírito Santo possa entrar e mover em nosso ser para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eles tiveram o seu dia. Não podemos desprezar quando Deus manifesta a sua palavra no dia que nós estamos vivendo. Nenhum de nós vai ser julgado pela mensagem de Lutero e nem pela mensagem dos pentecostais. Seremos julgados pela mensagem da hora. E uma coisa que deve sempre ser batida e esclarecida, que a mensagem da hora é o livrinho revelado e você comendo esse livrinho. Essa é a mensagem da hora. Antes de 1963, a mensagem da hora era cura de enfermos, discernimento espiritual, que irmão Brana usava.
Mas quando chegou 1963, a mensagem da hora era os selos. O que mais comentava, mesmo sem ter conhecimento, sem saber o que aquilo era, o que mais comentava nos Estados Unidos: vocês viram uma nuvem que apareceu sobre a montanha? Ninguém sabe nada sobre ela. Os cientistas não sabem nada sobre aquela nuvem. E um pequeno homem que esteve naquela nuvem sabia. E as pessoas não entenderam aquilo. As pessoas não viram aquilo da forma espiritual. Até hoje, veem através de fotos, mas não conseguem ver a manifestação espiritual de Deus naquele dia. Mas cada um tivera o seu dia. Cada um teve o seu dia. Cada povo recebeu a palavra naquele dia. E cada um é julgado pelo que houve no seu dia. O que as pessoas aborrecem hoje é que irá julgá-las amanhã. O que o povo antediluviano não gostou foi o que julgou eles quando os primeiros pingos começou a cair. Eles não gostavam da mensagem de Noé, mas logo em seguida eles tiveram o seu dia vencido. Nós devemos estar preparados. O irmão Brana diz, quando ele pregou o desespero, porque ele tinha pregado o sinal de manhã, e a igreja quietou, parece que estava acomodada. Aí ele pregou o desespero à noite, porque teriam que ter desesperado ao ouvir a mensagem, o sinal, e não desesperar quando ouve a mensagem desespero. Tem uma mensagem que você precisa desesperar por ela, antes que venha o desespero e não adianta mais. Aí chegou a emergência e você não está preparada para aquela hora. Cada um teve a mensagem no seu dia. Ninguém, olha, nem Sodoma, o povo de Sodoma não pode chegar no dia do juízo e dizer para Deus: o Senhor não deu oportunidade para nós. Deus tem alguma coisa para falar para eles. Vocês tiveram um homem justo dentro de vocês, uma família boa, ótima. Vocês tiveram um prefeito excelente, chamado Ló. E por último, eu mandei 2 dos meus anjos, e eles visitaram vocês, dando oportunidade para que vocês pudessem deixar aquela vida devassa, homossexual, que você estava vivendo. Não vai ter escapatória, porque antes do juízo, a misericórdia assiste o povo. Antes do juízo cair sobre a terra, Deus tem tido misericórdia até de nós, de dar uma oportunidade de muitos anos de estarmos na mensagem e depois vermos o que é esta mensagem. É tão difícil ter a Bíblia na mão e não saber o que é a Bíblia. E é tão difícil ter os selos na mão e não saber o que é os selos. Falado, escrito, bem pregado, bem explicado. Mas assim mesmo as pessoas não entendem. Somente o eleito vai entender, mais ninguém. Somente o eleito vai chegar a conhecer o seu dia. Tem gente que vai conhecer o outro dia, porque quando você rejeita
a voz de Deus, através do profeta, você vai ter que enfrentar o dia de juízo. Vai ter que enfrentar o final do versículo 2 do capítulo 61 de Isaías. O dia da vingança do nosso Deus. Mas por quê? Porque rejeitou o que Deus fez em seu dia. Você teve o seu dia. Por que desprezou? Acabe teve o dia dele. Por que desprezou? Teve que morrer. Jezabel teve o seu dia, mas criticou o profeta, rejeitou o profeta, maldisse o profeta. Você ainda quer esperar céu, depois de rejeitar uma palavra do profeta? Não é rejeitar toda a palavra, não, uma palavra. Nós temos 6.000 anos de clamor, de dor, de sofrimento, por uma palavra torcida. Uma palavra. Onde Deus diz, morrerás, a serpente entrou ali e colocou um não. Não morrerás. Pronto. Nós temos 6 milênios de morte, de dor, de sofrimento, de angústia, de traições conjugal. Tudo porque uma mulher, lá no princípio, deu ouvido a uma serpente, que não era uma cobrinha, mas era um homem, quase igual a um homem, só não tinha alma, diz o profeta. Que aquela serpente só não tinha alma, o resto ela era um homem, andava ereta como um homem, tinha faculdades mentais, até para conversar com Eva e convencê-la. Porque muitas vezes você para ouvir uma pessoa que vai te convencer do certo para o errado, e você não sabe que aquela pessoa está sendo usada como a serpente, que era um animal sem alma, foi usado para poder destruir a conexão que havia entre o marido e a mulher. E existe muito sem alma, homens sem almas que são serpentes, mulheres sem almas que são serpentes, que elas entram e eles entram na vida um do outro, só para romper aquela conexão, que estava muito bem aquele homem, aquela mulher, ou vice-versa, até que foi rompida aquela conexão. O diabo entrou e eles tiveram o seu dia com Deus. Adão teve o seu dia com Deus. E mesmo pecando, ele ainda durou 930 anos. Quase um dia. Porque um dia para o Senhor é 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E Adão durou 930 anos, com todo fracasso. Agora você vê bem o homem que Deus fez há 6.000 anos atrás e deu uma oportunidade de vida para ele. Ele tinha o seu dia, no seu dia havia vida, tinha uma mensagem, tinha uma palavra de Deus a seu favor, e ele deixou aquilo cair por terra através da mulher, que era uma costela dele. Você pensa bem, se a mulher que é a costela do marido pode fazê-lo errar, pode levá-lo à destruição, como Eva levou Adão. E todos nós, pensa bem, uma mulher que nem costela do homem é. Vocês estão pensando nisso? A mulher era a costela de Adão. Ele diz, ela é osso dos meus ossos. O que nós não podemos falar da nossa esposa. Adão podia. Adão tinha certeza, porque era só ele na terra. E quando tirou ela dele, ele podia dizer, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora, se uma mulher, a conexão mais próxima do homem,
deixou que outro viesse que não tinha nem alma, só tinha aparência humana e uma natureza animal. Porque irmão Brana diz que era a natureza de Caim animalesca. Porque ele herdou aquela natureza animalesca da serpente. Ele não herdou de Adão, porque Adão não era o pai dele. Ele herdou da serpente, que era o pai de Caim. E foi por isso que, com toda a oportunidade que tem de vida, de luz, de salvação, Caim jogou tudo por terra. Logo em seguida, a conexão mais próxima de Adão, sua mulher, que era sua costela, o derrubou. E derrubando Adão, me derrubou e te derrubou. Uma mulher que era costela. E hoje, muitas vezes, as mulheres não são nem costela do marido. Vão viver até o fim, vão viver até que a morte os separe, talvez por um legalismo. Vão viver até que a morte separe. Vão viver até que a morte os separe, por manter caráter. Não, vamos manter princípio. Mas hoje ninguém está respeitando princípio de pai, de mãe, de avô, de avó. Ninguém está respeitando princípio. Estamos numa era que eles desrespeitam tudo, inclusive a Deus. Eles não respeitam o princípio familiar, que o avô viveu até a morte com a avó, com a bisavó, mas eles não aguentam, elas não aguentam, por causa do espírito do dia. É um espírito que convence, e é o mesmo espírito que entrou no Éden e convenceu a Eva para romper a conexão dela com o marido, porque rompendo aquela conexão por um prazer, uma vez, você sabe que não aconteceu mais do que uma vez? Eva teve um prazer com a besta uma vez e já ficou grávida. De manhã, diz o irmão Brana, e à tarde, Adão também teve um encontro com Eva e ela gerou 2 filhos, um da serpente e outro de Adão. Tudo no mesmo dia. Um ventre que cabe muita coisa, porque dentro daquele prazo de horas, ela se engravidou de 2 sementes, que cada crente precisa estar preparado. Você pode ouvir a palavra de Deus, e quando você diz, eu creio nesta verdade, e você para um pouquinho para ouvir uma irmã serpente, um irmão serpente, que não tem alma, que não importa com a destruição da sua alma, porque ele não tem alma. A serpente não importava, porque ela não tinha alma, e ela não estava nem aí se Eva teria sua alma destruída, se Adão seria destruído, e se nós, milhões de pessoas, tivesse nossas almas destruídas, vendidas pela imoralidade, pela vulgaridade, pela indecência e pela infidelidade de uma mulher que deu ouvido a uma voz estranha. A igreja, o crente, não pode dar ouvido a outra voz. Esse é o seu dia. Você tem o seu dia hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, você tem o seu dia. Você não vai dar ouvido à voz de outros dias. As pessoas hoje estão querendo ouvir dias de 30 anos atrás. Você tem que ouvir o seu dia hoje. Você não pensa que Deus estaria parado lá atrás e não despertaria o seu povo. Ele veio fazendo alguma coisa durante esse período de 63 até agora. Ele veio fazendo e eu nem fiquei sabendo. Mas quando ele quis fazer perto de mim, eu fiquei sabendo. O dia que Deus quis fazer um sinal perto de mim, e ele começou a abrir que a era de Laodiceia terminou, disse: Senhor, essa é a palavra do dia.
essa é a mensagem da hora. Eu não vou deixar ela passar. Fica comigo, Senhor. Eu fiz como os discípulos no caminho de Emaús. Não passe, fique aqui. Andei 10 quilômetros contigo, não te entendi. Andei 30 e tantos anos com a mensagem na mão, mas não entendi. Mas agora eu te vejo. Não passes de mim. Não passes de mim. Quando eu vi isto, aquilo arraigou na minha alma. Mas Deus não fez isso aqui, Ele fez isso lá atrás, e Ele vem despertando um e outro, um e outro. E que privilégio nós tivemos no Brasil, de Deus passar pela manjedoura, de Deus passar por nossos lugares, por Deus passar em nossa aldeia, e nós barrarmos Ele. Senhor, fica aqui. Mas a era terminou. Não, entra, eu não entendo, não, mas entra. Assenta. Partiu o pão, um olhou para o outro, é ele, meu. Ô irmão, é ele. Andamos 10 quilômetros conversando com ele, e não ficamos sabendo que era ele, é ele. Não nos ardia em nós mesmos o coração, quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras, começando a lei pelos profetas, até chegar a falar do Cristo, que era ele mesmo. Andamos com ele, e ele desapareceu. Mas eles foram revelados. Irmãos, Deus tem como alcançar os seus e mostrar para ele: o seu dia é agora. Oh, não é só o dia da morte, não, é o dia da vida, não é só o dia da morte. Você tem que enxergar isso. Esse daqui é o dia da vida. Esse é o dia que eu enxerguei que eu sou de Deus. Esse é o dia que eu enxerguei que a palavra é verdade. É o dia que eu enxerguei por revelação. As pessoas têm costume de carregar Bíblia, é costume de carregar mensagem do irmão Brana, é costume. Mas o dia que essa Bíblia for revelada no coração de um pentecostal, ele vem e pede seu batismo em nome de Jesus Cristo e diz: eu creio no profeta que vocês creem. Porque eu pensava que não estava na Bíblia, mas agora eu vi. Está na Bíblia. E a mesma coisa são nossos amados irmãos da mensagem no Brasil e no mundo inteiro. O dia que a mensagem for vivificada nos seus corações, eles virão e dirão: eu creio no que você está pregando. Eu sei que isso daí é verdade, que o William Branham pregou há muito tempo e eu não tinha tudo vivificado. Eu até sabia alguma coisa, mas isso daí, olha, abriu o meu coração. Eu creio nisso daí. Sabe o que era? Aquele é o seu dia. Você não despreza aquele dia. Cada um teve o seu dia. Irmão Brana mostra aqui. Eu tiro os títulos que eu tenho nas minhas mensagens, são títulos extraídos da mensagem do irmão Brana. Fale quem quiser, mas são todos títulos extraídos da mensagem do profeta. Porque isso daqui, já os títulos chamam atenção. Por certo, o que o profeta pregou chama atenção. Cada mensagem que o profeta pregou chama atenção. Cada título chama atenção. Aí cada parágrafo você vai encontrar uma palavra chamando atenção. Tudo te chama atenção, porque aquilo te pertence. Aquilo é seu, aquilo mostra que é o seu dia. Meu irmão, eu não quero saber o que Deus fez para mim há 30 anos atrás. Foi muito bom, senhor. Olha, o que o senhor fez para mim há 30 anos atrás foi maravilhoso, porque eu estava na denominação, eu criei em 3 pessoas da Santíssima Trindade, eu estava envolvido com denominação, eu não sabia o que era profeta, mas o dia que a revelação desceu para mim há 32 anos atrás, foi o bastante. Naquele dia, larguei a igreja, eu tinha uma igreja qual igual a essa? Larguei a igreja, deixei ela de lado, saí eu, esposa e uma criança,
E se for olhar daquilo que saiu, não tem hoje mais. Todos os dois já morreram. Estou eu aqui para dar trabalho até agora. Agora esse é meu dia. Lá foi maravilhoso. Quando eu fui batizar 26 pessoas pela primeira vez em nome do Senhor Jesus Cristo, que maravilha! Se vocês verem eu vestido de branco, como missionário naquele tempo, que eu já vinha da denominação, então vestidinho de branco assim. Espera lá, foi maravilhoso, gostei demais daquilo, mas aquilo não chega nem no pé disso. Aquilo foi o começo, aquilo foi o passinho que eu dei. Agora está diferente. Eu não tenho vontade de ser menino não, era tão bom no tempo de menino, mas eu não tenho vontade de ser menino mais não. Eu já esqueci, Paulo diz que a gente esquece, deixa para trás o tempo de menino e prossegue. Tem muitos que têm a vontade de voltar a ser menino, e conforme a nossa idade, começa tudo a usar fralda de novo. Você sabe que é assim. Isso é a vida do ser humano aqui na Terra. Então você não tem que ter vontade daqueles dias. É como as pessoas dizem. Oh, que vontade estar numa igreja como a pentecostal, lá do tempo de Pedro. O irmão Branham chegou a dizer, você vive num tempo muito melhor. Mas é não entender, gente. É não entender quem o próprio irmão Branham chegou a dizer, oh, se eu tivesse uma igreja como a pentecostal dos dias de Pedro, se eu tivesse, Deus deu uma para ele melhor, com mais sinais, com mais poder, mas no início ele foi chamando gente, atraindo gente, foi uma beleza, mas quando chegou a revelação dos selos, o povo começou a espirrar. O próprio irmão Branham lamenta nas suas mensagens. Aí as pessoas começaram a abandonar, porque as pessoas não querem a palavra. É como esse povo batedor de latinha de igreja em igreja denominacional atrás de uma cura. Comercializam a fé deles, faz eles vender carro, vender casa e dar para a igreja. E são os melhores pregadores do mundo, cegando o povo, porque são semente da serpente. E não percebe, e o povo gosta desse tipo de pregação. Eu sempre digo, o povo precisa ser enganado. Eles têm o rei que merece, eles têm o pastor que merece, eles têm o sacerdote que merece. Cada família tem o pai e mãe que merece. Agora sai você de tudo aquilo que é erro e entra na verdade. Mostre que você tem um pai celestial e uma mãe. El Shaddai. Ele é meu pai e minha mãe. Deus é El Shaddai. Aquele que tem peito, aquele que tem seio, o forte com seios. Não o fraco, o forte com seios. Você está no seio dele, agarrado, mamando, agradecido, porque você está seguro em Deus, e Deus está lhe te embalando. Mas chega uma hora que Deus diz, ande. Tem uma hora que Deus diz, vá sozinho. É a hora mais difícil, a hora do Calvário, vá sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? Vá sozinho. Morra a morte que tens que morrer para salvar milhares. Padeça agora. O pai deixa o filho sozinho, não atende. E nós precisamos, como cristãos, saber as nossas horas. Tem hora que você ora e não tem resposta. Saiba de uma coisa, ele está de lado, olhando. Ele está percebendo minha reação e a sua reação. Ele não está longe, ele está ali perto, sentado ao seu lado, deitado ao seu lado. Ele só tinha vontade de dizer para você, eu estou aqui. Senhor, por que não me atendes? Por que não me responde? Por que não dá a total cura para mim? Eu disse, por que te dá, já te dei. Eu quero que você receba, eu estou aqui, ó. Estou assentado com você, estou deitado com você.
Estou cuidando de você quando ninguém pode cuidar, eu estou cuidando de você. Esse é o seu dia. Entenda, entenda eu te acariciar. Se você sentisse a mão de Deus passando em você, e Ele está sempre ali, como um pai e uma mãe, dorme, neném. Oh, o nosso Deus está ali. E durma, fique em paz. Tem muita luta, muito problema. Fique em paz, eu estou contigo. Você sofre pelo meu nome, você carrega uma cruz. Saiba que eu carreguei a de todo mundo. Leve a sua. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Você sabe o que você tem? É uma cruzinha de cada dia. Apesar dele levou, deixou só uma cruzinha para nós. Sabe para que é isso? Para não criar vagabundo, para criar gente de ânimo, para criar gente que trabalha, que carrega a cruz, que não fica sem nada, não fica dando cavalo de pau em carro, como filhos de papaizinhos, que não sabe quanto custou o pneu. Deus quer que você entenda isso. Você vai, toma a sua cruz e segue-o até o fim. Eles tiveram o seu dia. Lembra disso? Israel teve o seu dia, Noé teve o seu dia. Você sabe que Noé podia, depois do dilúvio, que ele saiu, plantou uma vinha, fez o vinho, bebeu, embriagou, tirou a roupa. Eu creio que quando ele sarou, ele devia pensar assim: mas eu tive um dia tão bom antes de entrar na arca. Porque depois que eu saí da arca, eu estraguei o dia. Tem gente que tem dia tão bom quando entra na mensagem, mas quando está quase para sair da mensagem, ele estraga o dia. Eles estragam o dia com uma mulher, estragam o dia com bebida, estragam o dia com cigarro, estraga o dia com más companhias. E você teve o seu dia, Deus te deu a oportunidade. Aquela oportunidade que Deus te deu no casamento, para você naquele dia casar com quem você amava, a menos que você casou sem amar. Naquele dia que você casou com quem você amava, você teve aquele dia. Aí não aproveitou aquele dia. Depois só tribulação, deveria lembrar naquele dia. Por isso cada moça deve, cada mulher casada deve lembrar naquele dia que ela entrou na igreja sob o som da marcha nupcial. Ela teve um dia bonito, ela teve um dia de branco, ela teve um dia de maravilha, mas depois ela tem um dia de infidelidade, ela tem um dia negro. Ele teve um dia maravilhoso, aguardando ela entrar para poder tomá-la em seus braços, e depois passou, já não tem aquele dia mais. Eles tiveram o seu dia. Tem gente que já viveu o que tinha que viver no casamento. Por quê? Porque perdeu o seu dia lá atrás. A igreja primitiva perdeu o seu dia, a igreja de Éfeso, que saiu da primitiva e entrou em Éfeso, ela perdeu o seu dia do primeiro amor. E Deus vem e diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você já vai começar a ser relapso daqui para frente. Você vai entrar em Esmirna, ser amargo. Você vai para as trevas de Tiatira. Você vai para o trono de Satanás de Pérgamo. Foi isso que aconteceu com a igreja. E é isso que acontece muitas vezes com os casamentos. Teve o seu dia maravilhoso. Todo mundo, toda moça quer casar vestida de branco, quando elas nem são dignas do branco. Eu gosto muito do branco, de uma roupa branca. Eu gosto tudo de branco. Mas precisa ver, tem dignidade para o branco? Você sabe o que é branco? Branco é sem mistura. Branco é puro, inadulterado. Quando você já faz ele vermelho, já adulterou o branco. Você já misturou.
Você faz ele amarelo, você o misturou. Perverteu a cor. Mas ela não merece nem vestir de branco. Mas como tem dentro de si entrar na igreja vestida de branco, então tem o seu dia, o dia do casamento, para vestir de branco. Por que depois que passa o casamento, já não tem aquela pureza com aquele homem que você teve naquele dia? Você teve o dia que era seu e dele. Por que depois muda? As pessoas perderam o dia delas. Quantas pessoas estão esperando um novo dia? Quantas orações são feitas, Senhor, haverá um novo amanhecer para mim? Porque eu estou já na noitinha, minha vida está escura, meu casamento está escuro, já está na meia-noite. Senhor, haverá um dia, uma manhã para mim? A coisa vai mudar com esse marido, com essa mulher? Vai mudar esse lar? Você lembra Deus dizendo, eu te dei um dia, você desprezou. Você foi rebelde à minha palavra, rebelde ao dia que eu te dei do casamento. Quantos que vão lamentar, hoje não estão lamentando muito, mas quantos que vão lamentar e tarde demais, porque tiveram o seu dia com Deus. A gente lembra do passado e fica como olhar por um espelho retrovisor. Aí eu olho lá nos meus 16 anos, 18 anos, aí eu me vejo um homem com cabelo. Eu me vejo lá um galanzinho, um tupetinho. Mas eu estou olhando por um espelho retrovisor. Aquele foi o meu dia, meus 18. E só existe um meio para eu retornar a 18, a 21 outra vez. Só existe um meio. E para o cristão é tão maravilhoso saber que a velhice não é nada para nós. A velhice está nos encantoando, mas ela vai ficar tão envergonhada quando ela nos encantoar no último lugarejo. A hora que ela chegar ali e dizer acabou, e eu já entro no outro corpo. Aleluia! E ela dá uma olhada, a velhice dá uma olhada e diz, não parece nada. Mas não pode parecer mesmo. Houve uma mudança, houve uma transformação. William Branham diz que isso vai acontecer, que os meus 18 a 21 anos vai voltar. E esse é o dia pelo qual eu vivo. Eu vivo por um dia de mudança, por um dia de transformação, não de zombaria, não de criticar dos outros, mas um dia pelo qual eu vivo é o dia da transformação. Eu serei transformado, você será transformado. Há uma mensagem e ela não falha, eu creio nela. Amém? Tem tanta coisa boa aqui, mas eu fico falando muito, se torna difícil, né? Deixa eu ler bem de perto aqui, ó. 460, restauração da árvore noiva. Quem é que não quer restauração? O casamento está precisando de restauração. Se a árvore noiva precisava de uma restauração, Deus mandou um Elias. Fala para Jesus, ó Deus, manda Elias no meu casamento. Para restaurar o meu convívio com minha esposa, para restaurar aquele dia que eu vivi, gostoso lá atrás. O negócio é enfrentar problema. Até que esse dia chega, enfrenta o problema. Não pare não. Restaurar todos os sinais. O sinal de Ló no fim do tempo. Nós passamos por isso. Como que Ló, este anjo de Jeová, feito carne no meio do povo. Isso daqui sempre me toca. Eu passo por esses parágrafos, eu digo para Deus, mas eu não quero falar mais sobre isso não, Senhor, eu já falei muito. Sobre o cordeiro sair do trono, já falei muito. Agora, o anjo do Senhor já está no nosso meio, feito carne no meio do povo, assentou-se com suas costas viradas para a tenda e disse para Abraão, onde está Sara, tua esposa?
na tenda atrás de ti. A resposta foi simples. Como se ele não soubesse de onde ela está. Está na tenda atrás de ti. Ele disse, eu vou te visitar. Eu não vou mandar Gabriel nem Miguel, para você não. Gabriel e Miguel eu mando para Ló. Mas para você, eu vou te visitar. Aleluia. E Sara riu. Dentro da tenda, atrás das costas daquele homem que era Jeová. Ela riu. E Deus falou assim, por que riu Sara? Ela na tenda, amém. Eu acho que quando ele estava conversando com Abraão, Abraão devia, eu tenho que ir lá perguntar para ela, senhor. Porque ela está, o senhor está de costas virada para a tenda, ela está atrás da tenda. Agora o senhor está dizendo que ela riu? Não escutei nada. Aquele anjo era Jeová. Irmão Brandes, era Deus. Jesus disse que seria a mesma coisa na vinda. Então a luz do entardecer de Malaquias 4 veio brilhando através da escuridão. Amém? Para trazer a luz do entardecer na palavra predestinada. Aleluia! O que é para ser aquela quarta mensagem? O que é este quarto mensageiro? Porque existe um quarto mensageiro de Satanás. Mas existe aqui o quarto mensageiro, que é o Elias. E você tem o Elias. O que é a quarta mensagem do Elias? Para brilhar a luz na palavra, a palavra predestinada, isso tem que vir. Algo tem que fazer isto, pois Deus disse, eu restaurarei, disse o Senhor. Eu. Você não espera alguém restaurar você, não. Você espera Deus falar, eu restaurarei seu lar. Eu restaurarei a sua vida. Como? É só você crer em mim. Isso fica num futuro, porque você precisa de futuro para isso. Mas se você tivesse uma fé de presente, então eu diria, você já tem tudo restaurado. Se você tiver uma fé de passado, eu diria, eu já restaurei. O problema é que você tem uma fé que sempre precisa algo para frente. Dá tempo para você. Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Eu restaurarei. Isto é certo. A luz do entardecer vem brilhando através daquela palavra predestinada. Sim, Senhor. Eu não falei nada ainda do que eu li. Muitas vezes, se for preocupar muito com aquela leitura, você até deixa de seguir o que Deus quer fazer. Mas Deus sabe como eu sou. Não importa nem que os outros me critiquem. Aí está você. Junto. Em nós. Os mesmos sinais que o ser humano não pode fazer é manifestar a si mesmo, sair a palavra, para trazer a palavra predestinada de Deus lá das raízes da árvore para cima. Aquilo que todas as denominações recusaram, mas lá virá uma luz, haverá uma luz que levantará. Onde? Haverá uma luz. Onde essa luz levantará? Olha o que o profeta disse. Onde? Em Jerusalém? Não, Senhor. As luzes do entardecer não levantarão em Jerusalém. A luz do entardecer vai onde? Para o oeste. Eles tiveram o seu dia e recusaram. Os judeus tiveram o seu dia. O Oriente o povo do Oriente tiveram o seu dia. E agora? Eles tiveram o seu dia e recusaram isto. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Por isso a vossa casa ficará deserta. Eu gostei desse último versículo aqui, que eu achei importante. O último versículo que ele diz, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E você sabe de uma coisa? Isso daqui, bendito que vem em nome do Senhor, está em 2 capítulos atrás. Já havia acontecido.
coisas que haviam acontecido, e eles não falaram. Então, Jerusalém, para vocês sentirem melhor, é só quando vocês puderem dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Capítulo 21, verso 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Por que ele estava dizendo para Jerusalém? Porque ela matava os profetas, apedrejava os profetas. Mas ele diz: olha, se você quiser alguma recuperação, só quando você puder dizer bendito que vem em nome do Senhor, porque há alguns dias atrás eles já haviam falado isto e vocês criticaram eles por falar isto. Jerusalém, vocês criticaram a minha entrada triunfal em Jerusalém. Mas se vocês quiserem uma recuperação, só quando vocês puderem dizer bendito que vem. Eles disseram lá: diga você aqui. Amém? Aleluia! E aqueles que não puderam dizer lá, não vão dizer aqui. Mas se teve quem disse, entrando em Jerusalém, todo mundo criticando. São esses daí, esses clamadores. Manda eles pararem. Jesus disse: se calar, as pedras clamarão. Fala para eles parar de pregar que o Cordeiro saiu do trono. Fala para eles parar de pregar do monte pôr do sol. Jesus fala assim: se eles pararem, o monte pôr do sol clama. Ele continua falando. As pedras estão lá falando. O Quênio Sabino está falando. Quando você lê a história lá do Quênio Sabino, você está lendo Deus falando: aqui caiu uma espada na mão do profeta. Já caiu na sua mão essa espada? Se caiu, esse é o seu dia. Segura nas mãos. Irmão Brando diz: essa espada cabia perfeitamente na minha mão. Será que essa espada cabe na minha mão, Senhor? Cabe na sua mão? A espada que caiu lá na mão do profeta, se você tivesse revelação, foi aquele livrinho que o anjo forte veio descendo, era a espada. A palavra de Deus é a espada. Ele era um livrinho, era uma espadinha. Uma espadinha de 7 trovões. Estava descendo, coube perfeitamente na mão do profeta. Depois ele podia pregar aquela mensagem para nós. Hoje, irmãos, nós devemos voltar a isto e ver que esse é o nosso dia. Eu não posso perder isto. Meu Deus, não deixa eu perder o meu dia. O meu dia é hoje. O dia de Deus é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, o dia de Deus é hoje. O dia de Deus não é ontem. O dia de Deus não é amanhã. O dia de Deus é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, se você ouve a voz dele aqui, ó, eles tiveram o seu dia e recusaram. Jerusalém recusou. Mas a luz do entardecer levantará no oeste para quê? Para brilhar sobre a palavra. Como? Para amadurecer o fruto, trazer a árvore noiva com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tiveram no princípio. Haverá luz no entardecer. Amém? 27 de abril de 1962. E logo manifestou o fruto da árvore noiva em 17 de março de 1963. Ali é onde começa a luz bater no fruto e amadurecer esse fruto da copa da árvore. Esse é o lugar que você está vivendo, mais no alto. Se eu cair, eu vou me desborrachar. Não é o que o hino diz? Se eu cair desta altura, vou me rebentar. A altura que eu estou vivendo, gente, a altura que nós estamos vivendo nesta fé de rapto, as pessoas podem não entender, nem todo mundo que está me ouvindo agora entende isto, mas você vai crendo, diz: eu não entendo, mas eu creio, eu não entendo, mas eu fico aqui, eu não entendo, mas graças a Deus, eu não entendo, mas hosana, bendito seja o Senhor, eu não entendo, mas glória a Deus, eu estou por aqui. Eu vou entender. Pedro também não entendia, mas ele ficou, e na ceia ele entendeu. Você pode não entender, vai ficando, mas você entende. Vai entender. Deus manifestará isso a você. Você pertence a Ele. Este é o seu dia. Eles tiveram deles, rejeitaram.
outros aceitaram. Aí nós poderíamos tomar o dia da prostituta, que dia, não teve um dia mais maravilhoso para a samaritana do que aquele dia que ela chegou e foi na fonte, e a hora que ela foi tirar água, um estranho, parecendo judeu, apareceu perto dela e diz: dá-me de beber. Ó, irmão, não teve dia mais maravilhoso que aquele. Aquele dia ela deu uma parada. Eu venho aqui buscar sempre água. Os nossos pais dizem que é para adorar a Deus no monte, vós dizeis que é em Jerusalém. Como é que vai ficar isso? Ele diz: mulher, vem a hora e agora. Você não perde essa hora dele, não. Não perde o dia dele, não perde a hora dele. Vem a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É no que você está ouvindo aqui. Não misture isso com aquilo lá. Não misture. Isso daqui é separado. Isso daqui é a semente daquela fé que você tem como um grão de mostarda, que ela não se hibrida. Não mistura com nada. Você pode soltar o irmão, a irmã, por onde eles andarem, solta eles. Eles são fiéis, eles são verdadeiros, eles são maravilhosos, eles têm esse dia dentro deles. Mas quem não tem, você solta uma mulher casada. Se ela tiver o marido dentro dela, você pode soltar ela. O problema é que você pensa que o marido está dentro dela e não está nada. Ela está andando vazia. Como Eva estava no jardim do Éden, ociosa, vazia, olhando as vitrines, para lá e para cá, e daqui a pouco um par de olhos bate, um assovio, alguma coisa, e dá uma paradinha, dá uma olhadinha, acabou. Acabou. Aquele foi o dia da destruição, aquele foi o dia final do casamento. Não, mas acabou depois de 10 anos, mas aquele foi o dia. Esse é o nosso dia, o dia que nós dizemos: eu creio nesta palavra, não importa o que tenha acontecido até aqui, eu creio, ela é verdade, o Cordeiro saiu do trono, os selos foram revelados, eu creio. Se alguém disser: não saiu do trono, a misericórdia não terminou, como não? William Branham diz, a Bíblia diz, e eu estou com os selos revelados na mão, como eu vou dizer que o Cordeiro não saiu? Que para revelar os selos, o Cordeiro virava leão. Como eu posso dizer que ele é Cordeiro hoje, quando eu tenho os selos na mão, dizendo: ele converteu? Só se eu não converti. O dia que eu converter, eu falarei o que fala a Bíblia. Eu falarei o que fala a mensagem, porque esse é o meu dia. Eles tiveram o seu dia, recusaram. Eu tenho o meu, tenho aceitado. Você tem o seu, que você fará? Senhor, obrigado por esta hora de poder ouvir sua voz nesse dia final, quando o mundo não entende, mas a graça do Senhor aprove revelar-nos estas verdades. Obrigado por tudo, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã, se tem condição de voltar naquela estaca lá atrás para consertar seu casamento, voltar lá atrás naquela estaca e dizer: aqui eu vou ser fiel, daqui para frente eu vou ser fiel. Eu vou parar de dar problema nessa casa. Eu vou mudar de vida. Senhor, tem algum membro que pode dizer: ó Pai, eu não vou ficar vacilando para lá e para cá. Eu vou crer. Eu te prometo, eu creio na sua palavra. Nada me atrapalha mais. Eu tenho ouvido muita gente, Senhor, mas igual sua palavra, da hora, do dia que eu tive o meu dia com o Senhor, eu tive o meu tempo com o Senhor, Deus, igual a esse dia, não tem ninguém que prega como essa palavra. Eu estou agradecido, agradecida pelo que o Senhor fez. Em nome de Jesus Cristo, seja agradecida, minha irmã, seja agradecido, meu irmão, pelo que Deus fez por você. Você não está desperdiçando o dia que Deus te deu. Esse é o seu tempo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu vir o céu, as sombras se dissiparão. Que dia feliz! Vendo o Salvador, a paz virá ao meu coração. Que dia feliz! Quão prazenteiro será
Salvador contemplar este amável lugar. Pronto espera por mim. Que dia feliz, que dia feliz. Encontrarei os bons amigos de aqui. Que dia feliz! Junto de Jesus hei de pra sempre estar ali. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável lugar. Pronto espera por mim. Que dia feliz, que dia feliz. Amém? Cada um deve lembrar disso, que dia feliz. Mas vamos prosseguir nesse dia feliz, porque se nós ficarmos apenas falando de um dia lá de trás, vamos ficar contando história, como muitos estão contando história do irmão Branham. É o tempo que está manifestando os livros de história do irmão Branham, que o irmão Branham fez, porque já não está tendo mais nada. Então tem que só mostrar que o irmão Branham fez, segurar a igreja pelo que o irmão Branham fez. É tempo de nós tirarmos o irmão Branham da história. Amém? Jerusalém, Jerusalém, cidade de Deus. Jerusalém, Jerusalém, de cristal são os rios teus. Jerusalém, Jerusalém, onde reina o Senhor. Jerusalém, Jerusalém, onde há paz e amor. Jerusalém, Jerusalém, cidade de ouro, de jaspe são os muros teus. Que está preparada para os filhos teus. Jerusalém, Jerusalém, de pérolas são tuas portas. Jerusalém, Jerusalém, onde vou habitar. Jerusalém, Jerusalém, onde só a luz. Jerusalém, Jerusalém, onde reina Jesus.
Jerusalém, Jerusalém, cidade de ouro, de jaspe são os muros teus. Jerusalém, Jerusalém, cidade almejada que está preparada para os filhos seus.